CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino. E antes, porém, leremos o Evangelho, faremos a nossa prece. Capítulo 13, item, não sabe a vossa mão esquerda, vamos ler o item 16. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nas tarefas domésticas, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos seus semelhantes? Que ela compre com o supérfluo dos seus prazeres roupas e agasalhem os infelizes que tremem de frio. Que faça com suas mãos delicadas roupas grosseiras, porém quentes. Que ajude a mãe a cobrir o filho que vai nascer, e com isso, seu próprio filho ficar com algumas rendas a menos, o da pobre terá mais calor. Trabalhar pelos pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre obreira, que nada tens de supérfluo, mas que por amor aos teus irmãos também deseja dar do pouco que possuis, doa algumas horas do teu dia, do teu tempo, do teu único tesouro. Faz alguns trabalhos elegantes que tentam os infelizes, vende o produto dos teus serões e também poderás proporcionar um pouco de auxílio aos teus irmãos. Terás algumas fitas de menos, mas darás sapatos àqueles que têm os pés nus. E vós, pobres, e vós, mulheres, que vos devotastes a Deus, trabalhai também para a sua obra, mas que os vossos trabalhos caros e delicados não sejam feitos somente para enfeitar as vossas capelas, para atrair atenção para a vossa habilidade e a vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto das vossas obras seja destinado ao auxílio dos vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Sede para eles a providência que diz: aos pássaros do céu, Deus dá o alimento. Que os fios de ouro e de prata que se entrelaçam sob vossos dedos se transformem em roupas e em alimentos para aqueles que necessitam deles. Fazei isso e o vosso trabalho será abençoado. Então, que Jesus nos abençoe, tocando o nosso coração para a caridade material, para a caridade moral, junto aos nossos irmãos mais desvalidos. Insufla-nos, Senhor, o coração de amor para podermos distribuí-los, para podermos se sentir úteis com a Tua presença junto a nós. E assim, estimulados por Ti, fazer a parte que nos toca, a nossa obrigação, que é fazer ao próximo o que gostaríamos que fizesse a nós. Que Deus nos abençoe, abençoe o nosso esforço, a nossa manhã de estudos, compreendendo a reencarnação com Leon Denis, para melhor assim entendermos a vida e vermos-nos todos como irmãos, que num pobre que nos pede esmola pode ter sido uma pessoa cara em vida passada, através da lei da reencarnação. Inspira-nos, Senhor. Inspira-nos, Leon Denis, em nome do Senhor. Inspira-nos, altivo,
ou a coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, a nossa casa de amor. Então, em nome desses guias amorosos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá para o nosso Evangelho, ou melhor, para o nosso livro Problema do Ser. Estamos estudando ainda a reencarnação e agora as crianças prodígios. Começamos semana passada, nas vidas sucessivas, as crianças prodígios e a hereditariedade. Pode-se juntar a esta lista o nome, aí ele vai continuar falando aqui das crianças prodígios, do famoso engenheiro sueco Ericsson, que aos 12 anos de idade era inspetor do grande canal marítimo de Suez e tinha 600 operários sob seu comando. Retomemos o problema das crianças prodígio e o examinemos sob seus diferentes aspectos. Primeiramente, duas hipóteses foram propostas para explicá-lo: a hereditariedade e a mediunidade. A hereditariedade, ninguém o ignora, é a transmissão de propriedade de um indivíduo aos seus descendentes. As influências hereditárias são consideráveis sob os pontos de vista físico e psíquico. A transmissão dos pais aos filhos, do temperamento, dos traços, do caráter e da inteligência é muito marcante em certas pessoas. Encontramos em nós, em diversos níveis, não só as particularidades orgânicas de nossos genitores, diretores ou de nossos ancestrais, mas também suas qualidades ou defeitos. No homem atual, revive toda a misteriosa linhagem de seres cujos esforços seculares para uma vida mais alta e mais plena ele resume. Mas, ao lado das analogias, há divergências mais consideráveis ainda. Embora os membros de uma mesma família apresentam parecenças, traços comuns, também oferecem às vezes diferenças muito nítidas. O fato pode ser constatado em toda parte, à nossa volta, em cada família, entre irmãos e irmãs, e até mesmo entre gêmeos. Muitos destes, semelhantes fisicamente, nos primeiros anos de vida, a ponto de dificultar a distinção entre um e o outro, apresentam, à medida que se desenvolvem, sensíveis diferenças de fisionomia, de caráter, de inteligência. Para explicar estas dessemelhanças, será necessário, então, introduzir um fator novo na solução do problema: as anterioridades do ser, que lhe permitiram robustecer suas faculdades de vida em vida, constituir-se em uma individualidade, portanto, em si o selo de sua originalidade e suas próprias aptidões. Só esta lei, a lei dos renascimentos, poderá fazer-nos compreender como certos espíritos, reencarnando, mostram, desde os seus primeiros anos, aquelas facilidades de trabalho e de assimilação que caracterizam as crianças prodígios. As crianças prodígio são os resultados de imensos labores que familiarizaram esses espíritos com as artes ou as ciências em que demonstram excelência. Longos trabalhos, estudos, exercícios seculares deixaram em seu envoltório perispiritual marcas profundas, criando uma espécie de automatismo psicológico.
Notadamente, nos músicos, aquela faculdade manifesta-se cedo, através de processos de execução que surpreendem os mais indiferentes e deixam perplexos os estudiosos, como o professor Charles Richer. Existem, nesses jovenzinhos, reservas consideráveis de conhecimentos armazenados na consciência profunda e que de lá transbordam para a consciência física, de modo a produzir aquelas manifestações precoces do talento e do gênio. Apesar de parecerem anormais, elas são apenas a consequência do labor e dos esforços realizados através dos tempos. É esta reserva, este capital indestrutível do ser que Friedrich Meyer, que eu chama de consciência subliminar e que se encontra em todos nós. Ela se revela não só no sentido artístico, científico ou literário, mas também através de todas as aquisições do espírito, tanto de ordem moral quanto de ordem intelectual. A concepção do bem, do justo, a noção do dever são muito mais vivas em certos indivíduos e em certas raças do que em outras. Elas não resultam somente da educação presente, como se pode constatar por uma observação atenta dos indivíduos em suas impulsões espontâneas, como também de um fundo pessoal que trazem consigo ao nascer. A educação desenvolve estes germes nativos, permite-lhes eclodir e produzir seus frutos. Sozinha, ela não poderia incultar tão profundamente nos recém-chegados estas noções superiores que lhe dominam toda a existência. Isto se constata cotidianamente nas raças inferiores, refratárias a certas ideias morais e para as quais a educação tem pouco peso. As anterioridades explicam ainda aquelas estranhas anomalias de seres de caráter selvagem, indisciplinado, malfazejo, que subitamente aparecem em meios honestos e civilizados. Tem-se visto filhos de boa família praticarem roubos, causarem incêndios, cometerem grandes crimes com audácia e habilidade perfeitas, sofrerem condenações, desonrando o nome que portavam. Em outras crianças, citam-se atos de ferocidade sanguinária, que nada explica, nem em seu meio, nem em sua ascendência. Adolescentes, por exemplo, matam os animais domésticos que lhes caem nas mãos, depois de torturá-los com refinada crueldade. Isso é uma verdade, né? Então, o que nós estamos estudando aqui? Levei um susto quando vi você aí, Silvia. Estou aqui o tempo todo lendo. Eu li bastante, vou ter que continuar lendo. Está falando das crianças prodígios, que tem a hereditariedade, a gente sabe muito bem o que é hereditariedade, tem a educação, muitos parece se assemelham muito com os pais, mas muitos trazem aptidões inatas nos diversos campos da vida, na arte, na ciência, na guerra, enfim. É isso que ele está falando aqui. E falou tanto para as coisas boas, para as coisas más. E tem criança que tortura animal mesmo, né? Tem muitos casos. E você vê até, não vou dizer criança, mas bem jovenzinho, teve o caso aí, o caso Nardoni, matar com requinte de crueldade o próprio pai e a própria mãe, a pauladas. De onde o espírito traz isso? Isso é da alma. Isso é dele. Né? Quem teria coragem de fazer isso? Eles, né? Nós não. Pois é. Então você traz as suas tendências. Por isso a reencarnação deve ser estudada. Ainda a ciência não leva em conta essas questões transcendentais. Mas é uma questão de tempo. Quando lá chegarmos, a vida vai mudar muito. Querem perguntar alguma coisa?
É, é verdade. É verdade. Perde a noção, né? Como matou lá Paulá dos pais, né? Vamos lá. Em sentido oposto, podem-se constatar casos de devotamento extraordinários para a idade, salvamentos feitos por crianças de 10 anos e até menos, com reflexão e decisão. Estes indivíduos, como os precedentes, parecem trazer para este mundo disposições particulares que não se encontram em seus pais. Assim como se vêem anjos de pureza e doçura nascerem e crescerem em ambientes grosseiros e depravados, também se encontram ladrões e assassinos em famílias virtuosas. E nos dois casos, estas anomalias apresentam-se em condições tais que nenhum precedente atávico pode solicitar o enigma. Então, né? Só a reencarnação para se explicar isso. O atavismo vem lá de trás. Todos estes fenômenos, em sua infinita variedade, encontram sua explicação no passado da alma, nas inumeráveis vidas humanas que ela percorreu. Cada qual traz ao nascer os frutos de sua evolução, a intuição do que aprendeu, as aptidões adquiridas nos diversos domínios do pensamento e da obra social, na arte, na ciência, no comércio, na indústria, na navegação, na guerra e etc, etc. A habilidade maior para uma coisa do que para outra, conforme já tenha exercido sua atividade em tal aspecto particular. Tem um livro ali sobrando, o Problema do Ser? Presta ali para eles acompanharem. Ah, tá. Para vocês não ficarem cansados aí. Tá dando para acompanhar? Tá dando? Estou lendo muito rápido? Então ele continuou dizendo aqui nesse parágrafo essas aptidões adquiridas em outras vidas. Poxa, é tão simples isso, né? Por que querem negar? Qual o interesse de negar? Né? E o materialismo ele é feroz. Esses materialistas aí, eles querem empurrar a goela abaixo a certeza deles. Enquanto nós não, nós estamos divulgando, escuta quem quer, lê quem quer. Deixa eu ver aqui. O nome dele é Charles Richer. Sua maior contribuição, vou ver aqui na coisa aqui, na internet. Ele foi um pesquisador. Aqui foi um pesquisador sobre ectoplastia, enfim, vamos seguir aqui, depois ele vai falar. O espírito é apto para os estudos mais diversos. Aqui que eu não. Ali mesmo? O espírito é apto para os estudos mais diversos, mas no curso limitado da vida terrestre, em consequência das
condições ambientais, das exigências materiais e sociais. Geralmente, ele só se aplica a um número restrito de questões. E quando sua vontade se orienta para um dos domínios do vasto conhecimento, por causa de suas tendências e das noções acumuladas em si, sua superioridade naquele sentido se delineia e cada vez mais se acentua, repercute de existência em existência, revelando-se em cada volta ao campo terrestre, através de manifestações sempre mais precoces e mais acentuadas. Daí as crianças prodígios, e num grau mais discreto, as vocações, as predisposições inatas. Daí o talento, o gênio, que são o resultado de esforços perseverantes e contínuos em direção a um objetivo específico. Está no capítulo, aí na segunda parte do livro, Silvia, nesse capítulo aí, na segunda ou na terceira estrelinha aqui, que trata das vidas sucessivas, crianças prodígio e a hereditariedade. É o item 15. É o item 15 dessa segunda parte. Achou aí? Aí, nesse capítulo, já passei um asterisco desse aí, ó. Passei um segundo. Estou aqui nesse segundo aqui. Achou? Então vamos lá. Entretanto, a alma. Achou? É a edição diferente. Ó. Entretanto, a alma. Aqui é a edição CELD. O da senhora é a edição FEB, né? Da FEB. Entretanto, achou? A alma é chamada a abordar todas as formas do conhecimento e não a limitar-se a algumas delas, sendo a necessidade de estágios sucessivos demonstrada pelo próprio fato de a lei determinar um desenvolvimento ilimitado. No parágrafo anterior, eu destaco o seguinte, quando ele diz assim, uma, duas, três, quatro linhas de baixo para cima. Ó. Daí as crianças prodígio, num grau mais discreto, as evocações de predisposições inatas. As crianças prodígio trazem isso bem claro, essas aptidões bem claro. E num grau mais discreto, são as nossas predisposições, né? As nossas aptidões para tal ou qual coisa. Né? Então vamos lá. Assim como a prova das vidas anteriores se estabelece pelas aquisições realizadas antes do nascimento. Achou, Silvia? Tá? Entretanto, a alma. Pega ali que eu acho. Tem um livro lá? Entretanto, a alma. A tradução é diferente mesmo. Umas palavras são diferentes, mas esse parágrafo aqui tem. Aí tem 3 pontinhos, eu acho, um asterisco. Eu estou no segundo, do capítulo 15. Você achou aí crianças prodígios? Tá. Entretanto, é um parágrafo. Entretanto, a alma é chamada a abordar todas as formas. Entretanto, a alma é chamada a abordar todas as formas do conhecimento e não a limitar-se a algumas delas, sendo a necessidade de estágio sucessivo demonstrada pelo próprio fato de a lei determinar um desenvolvimento eliminado. É página 271, o 271, Tiago.
Assim como a prova das vidas anteriores se estabelece pelas aquisições realizadas antes do nascimento, a necessidade das vidas futuras impõe-se como consequência de nossos atos atuais. E para desenrolar-se, esta consequência exige condições e ambientes que se harmonizem com o estado das almas. Temos atrás de nós todo um infinito de reminiscências e de lembranças diante de nós, outro infinito de promessas e de esperanças, mas de todo este esplendor de vida, a maioria dos homens só vê e só quer ver o fragmento acanhado da vida atual, existência de um dia que eles julgam sem precedente e sem amanhã. Daí a fraqueza do pensamento filosófico e da ação moral em nossa época. Então, nós somos... Encontrou agora, Silvia? Acabei esse parágrafo aí da página 271, segundo parágrafo. Eu estou lendo direto, mas está tão gostoso esse estudo, né? O trabalho anterior, efetuado por todo espírito, pode ser facilmente calculado, medido pela rapidez com a qual executa novamente um trabalho semelhante sobre um mesmo assunto, ou então pela prontidão com a qual assimila os elementos de uma ciência qualquer. Sob este ponto de vista, a diferença entre os indivíduos é tão considerável que ficaria incompreensível sem o dado das existências anteriores. Duas pessoas igualmente inteligentes, estudando um mesmo assunto, não assimilarão da mesma forma. Uma delas captar-lhe-á de imediato os mínimos detalhes, a outra só o absorverá com um lento trabalho e uma dedicação constante. É que uma já conhecia aquela matéria e só precisou relembrar-se, ao passo que a outra se encontrava pela primeira vez diante daquelas questões. Dá-se o mesmo com a facilidade que certas pessoas têm para aceitar tal verdade, tal princípio, tal ponto de uma doutrina política ou religiosa, enquanto outras só se convencem aos poucos sob a força dos argumentos. Para uns, ali está algo familiar a seu respeito, ao seu espírito, embora seja novo para outros. As mesmas considerações aplicam-se, como vimos, a tão grande variedade de caracteres e de disposições morais. Sem o lado das pré-existências, a diversidade ilimitada das inteligências e das consciências permaneceria um problema insolúvel, e a ligação dos diferentes elementos do eu em um conjunto harmonioso tornar-se-ia um fenômeno sem causa. Como Leon Denis escreveu sobre isso, né, de maneira bem didática, né? Um levou para o lado espiritual e o outro não. E a ciência ficou com Darwin porque ele era materialista e o outro era espiritualista, o Wallace. Aí, exatamente. É, verdade. O gênio, dizíamos, não se explica pela hereditariedade, tampouco pelas condições do meio. Olha aí, o gênio não se explica pela hereditariedade. O exemplo que você deu aí de Darwin e de Russell Wallace. Ambos gênios, mas um olhou pelo lado espiritual e o outro não. A ciência ficou com quem? Com Darwin. Se a hereditariedade pudesse produzir o gênio, ele seria muito mais frequente. A maioria dos homens célebres
teve ascendentes de inteligência medíocre, e sua descendência foi-lhes notoriamente inferior. O Cristo, Sócrates, Joana d'Arc nasceram de famílias obscuras. Sábios ilustres saíram dos meios mais vulgares, por exemplo, Bacon, Copérnico, Galvani, Kepler, Hume, Kant, Locke, Malebranche, Renou, Spinoza, Laplace e etc. Jean-Jacques Rousseau, filho de um relojoeiro, apaixona-se pela filosofia e pelas letras na loja de seu pai. D'Alembert, criança abandonada, foi recolhida na porta de uma igreja em uma noite de inverno e criada pela mulher de um vidraceiro. Nem a ascendência, nem o meio explicam concepções geniais de Shakespeare. Os fatos não são menos significativos ao considerarmos a descendência dos homens de gênio. Sua potência intelectual desaparece com eles. Não a encontramos em seus filhos. Os filhos conhecidos de tal grande poeta, de tal grande matemático, são incapazes das obras mais elementares nestas duas espécies de trabalho. Entre os homens ilustres, a maioria teve filhos estúpidos ou indignos. Péricles gerou 2 tolos, Paralas e Xântipas. De semelhanças de outra natureza, mas também acentuadas, encontram-se em Aristípis e seu filho Lisímaco, em Tucídides e Milésias, Sófocles, Aristarco, Temístocles não tiveram filhos, mas bem aquinhoados. Que contraste entre o Germânico e Calígula, entre Cícero e seu filho, Vespasiano e Domiciano, Marco Aurélio e Cômodo, e dos filhos de Carlos Magno, de Henrique IV, de Pedro o Grande, de Goethe, de Napoleão. O que se pode dizer? No entanto, existem casos em que o talento, a memória, a imaginação, as mais altas faculdades do espírito parecem hereditárias. Estas semelhanças psíquicas entre pais e filhos explicam-se pela atração e a simpatia. São espíritos similares, atraídos uns para os outros por pendores análogos e unidos por antigas relações. Aí é uma frase em latim. Generat simile simile. Não sei o que significa. No que diz respeito às aptidões musicais, pode-se constatar este fato nos casos de Mozart e do jovem Pepito. Mas estes 2 personagens superam em muito seus ascendentes. Mozart reina em seu tempo como um sol entre obscuros planetas. As capacidades musicais da sua família são insuficientes para que compreendamos como, aos 4 anos, ele tivesse podido revelar conhecimentos que ninguém ainda lhe ensinara e mostrar um profundo conhecimento das leis da harmonia. Só ele, se tornou célebre. Todos os outros Mozarts permaneceram desconhecidos. Evidentemente, quando estas altas inteligências o podem, a fim de se manifestar mais livremente suas faculdades, escolhem para reencarnar um meio em que seus gostos são compartilhados e em que os organismos materiais são de geração em geração estruturados da forma que eles buscam. Isto ocorre particularmente entre os grandes músicos, para quem condições especiais de sensação e de percepção são indispensáveis. Mas na maioria dos casos, o gênio aparece no seio de uma família, sem precedente e sem sucessor, no encadeamento das gerações. Os grandes gênios, moralizadores, os fundadores da religião,
Lao Tse, Buda, Zaratustra, Cristo, Maomé, pertence a essa classe de espíritos. Também é este o caso daquelas poderosas inteligências que aqui embaixo tiveram nomes imortais, de Platão, Dante, Newton, Bruno, G. Bruno e etc. Se as exceções brilhantes ou funestas, criadas em uma família pela aparição de um homem de gênio ou de um criminoso, fossem simples casos de atavismos, encontrar-se-ia na genealogia familiar o ancestral que tivesse servido de modelo de tipo primitivo para tal manifestação. Ora, quase nunca é este o caso, nem em um sentido nem no outro. Poderiam perguntar-nos como conciliar estas dessemelhanças com a lei das atrações e similitudes que parecem presidir à aproximação das almas. A penetração em certas famílias de seres sensivelmente superiores ou inferiores, que aí chegam para dar ou receber ensinamentos, exercer ou sofrer influências novas, é facilmente explicável. Ela pode resultar do encadeamento de destinos comuns que em certos pontos se unam e se enlacem, por consequência de afeições ou de ódios recíprocos do passado, forças igualmente atrativas que reúnem as almas em planos sucessivos na vasta espiral da evolução. Aí está mais um capítulo sobre a reencarnação, falando das crianças prodígios, né? Hã? Aquela frase em latim ali, o que significa? Dava para entender ali no contexto, né? É gerans sibre simile, aquele que gera o seu semelhante. Aquele que gera o seu semelhante. Isso não é verdadeiro, não é? Então, não se encontra ali nessas famílias desses grandes homens atavismo na família. Por exemplo, o Cristo. Os próprios irmãos de Jesus não entendiam a missão dele. Nem a mãe compreendia. Nem a mãe. Embora a elevação de Maria, e como ele falou aqui de Mozart, seus irmãos também não compreendiam. Foi o único que aos 4 anos já compunha. Eu até hoje só sei fazer bom no piano. Tenho até vergonha. Não fui educado para isso e não tenho essa aptidão. Já ao contrário, quando é alguém de grande genialidade na música, nas artes, dificilmente há uma relação genética. Foi isso aqui que Leon Denis falou. Foi isso que ele falou aqui, exatamente isso. Né? De pagodeiro é pagodeiro, todo filho de sertanejo é sertanejo. Mas nem todo filho de um grande pianista é. Vamos encerrar então. Fizemos aí 45 minutos de estudo. Tem muita coisa para... É uma boa reflexão, né? Muito material para a gente fazer reflexão. Hoje a gente vê também através da internet muitos casos interessantíssimos. Crianças com 2 anos tocando piano, né? Crianças prodígios, médicos, como o Leon Denis, semana passada, mostrou o garotinho, com 5 anos já exercia na faculdade a cadeira principal de medicina. O avô pegou meu avô, o filho opera e o filho também opera. E são... A família Niemeyer parece que são espíritos ali, né? Todos os 3. Prodigiosa, né? Todos os 3 estão à sua idade. No caso ali veio numa mesma família, mas isso é raro. Não é comum. Né? Então agradecemos a Leon Denis, agradecemos muito a esse mestre
que faz com que entendamos a doutrina espírita de maneira simples, como no momento a reencarnação, as crianças prodígios, que não encontramos outra explicação senão através das vidas sucessivas. Muito obrigado, Leon Denis. Continue sempre a nos inspirar, continue conosco nesta casa de amor e ajuda-nos a divulgar a doutrina do Cristo, a doutrina espírita, a divulgar Kardec. Obrigado a Allan Kardec, obrigado ao nosso Leon Denis, ao Altivo e aos espíritos guias aqui presentes, que fazem parte da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP. Em nome desses irmãos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus.